Saudações, galerinha! Agora é hora da gente falar um pouquinho sobre a Revolução Francesa, como ela aconteceu, por que ela aconteceu. Vamos começar pelo começo. A França, ela era uma nação ainda, lá pelos anos de 1780, ela ainda era uma nação extremamente feudal. Por exemplo, a nobreza tinha todos os privilégios do mundo, só a nobreza podia ocupar cargos públicos, a nobreza não pagava impostos, a nobreza tinha direito de cobrar tributos sobre as suas terras e tudo mais e tal. O clero também, né? A igreja sempre foi a grande mantenedora do sistema feudal, então a igreja, o clero, o pessoal do clero também não pagava impostos, também tinha um monte de privilégios, enquanto o resto da população, que a gente chama de povão, mas existiam não só o povão ali dentro, existiam outras classes, como por exemplo a burguesia. Esses caras, eles não tinham direito a nada, eles tinham direito só de calar a boca e deixar acontecer, porque eles não tinham influência política, eles não tinham participação em nada, ou seja, as decisões todas eram tomadas à revelia dessa população, população essa que representava 95% da população da França. Vocês fazem a conta aí, eram 23 milhões de franceses na época da Revolução. 95% dessa galera era o dito terceiro estado. Por que terceiro estado? Porque a sociedade francesa ela era dividida em três estados, três estamentos, né? O primeiro, o clero; o segundo, a nobreza; e o terceiro, tudo que não fosse clero nem nobreza. Agora, o que aconteceu para isso tudo virar uma revolução? Muito simples. A França, embora tivesse tido um período de prosperidade, a França ela já estava há algum tempo ali, pelos anos de 1780, há algum tempo ali capengando financeiramente, né? Os gastos da realeza, do rei, né, eram gastos absurdamente altos, embora não significassem um motivo para uma revolução, eram meio que um contraste social, porque se porque se a situação econômica do país já não está mais tão boa, o que a gente espera? A gente espera um racionamento, a gente espera que todo mundo dê uma baixada no padrão de vida, né? Quando falta dinheiro na sua casa, você deixa de comprar tomate. Pois é, lá não. A galera do povão, a galera do terceiro estado, ela faz esse racionamento obrigatoriamente, porque os preços sobem, e o pessoal de cima, o pessoal da nobreza e do clero, eles não fazem, os pessoal da nobreza, eles não fazem esse racionamento, eles não diminuem esse padrão de vida deles. Resultado, começa a acontecer um contraste social que já era muito grande. Esse contraste social ele começa a aumentar cada vez mais. Claro que a galera lá de baixo, a galera do povão, não está gostando disso. O cara tá passando fome, tá vendo o filho dele passando fome e tá vendo o rei se empanturrar e dar festas e mais festas, e festas que duravam semanas, e gastava-se um dinheiro absurdo, e era uma coisa, quer dizer, o cara ficava louco, o cara, pô, meu amigo, eu não tenho o que comer, tu tá fazendo isso? A população começou a ficar descontente com o monarca francês, esse é um dos primeiros motivos. O monarca francês na época, Luís XVI, que tinha assumido em 1774, ele já estava ali entalado na garganta da galera, a galera já estava querendo ver sangue. Em 1778, a gente ainda não chegou nem nos anos de 1780 ainda. Em 1778 a França ela ingressa numa guerra que ela não tem nada a ver com aquela guerra. Ela entra na guerra de independência dos Estados Unidos. O que a França vai fazer na guerra de independência dos Estados Unidos? Duas coisas: gastar dinheiro e sacanear inglês. Porque o esporte preferido dos franceses é sacanear os ingleses, né? Então vocês viram ali uma oportunidade de dar um tapa na cara dos ingleses e depois poder rir a beça da cara deles, tipo se ferrou! Pois é, foi só isso. Só isso que eles conseguiram, eles não conseguiram mais nada. Tudo bem, uns tratados comerciais com os Estados Unidos, que tinham um potencial industrial, parará, mas não é não vale tanto a pena você entrar numa guerra que não tem nada a ver com você, só por causa disso. Eles fizeram aquilo com uma extravagância e gastaram um dinheiro que eles não tinham para fazer aquela guerra, para poder ajudar os Estados Unidos a se tornarem independentes da Inglaterra. E o povo está vendo isso. E o povo está achando, caramba, eu não tenho comida para comer na mesa e esses desgraçados estão enterrando o dinheiro francês lá nos Estados Unidos com uma guerra que não tem nada a ver com a gente. Ao mesmo tempo,
uma outra classe que está inserida nesse terceiro estado, que é a burguesia, ela também está sendo esmagada nesse momento, porque a França ela começa a fazer tratados com outros países que estão se industrializando para privilegiar produtos manufaturados importados, produtos que vêm de outros países. Então aquela galera da França que está começando a querer criar uma fábrica, né, está começando ali a fazer uma indústriazinha e tal, essa galera vai se ver o quê? Esmagada, porque vai entrar um produto importado, protegido pelo governo francês, quer dizer, um imposto super lá embaixo, entendeu? E todo mundo vai comprar aquele produto, porque aquele produto ele vai acabar saindo mais barato. Então muitos burgueses, muitos industriais, eles meio que são prejudicados por essas atitudes do governo francês, né? E aí a insatisfação ela vai aumentando. E isso não acontece assim do dia para a noite, isso é um processo de anos, é um acúmulo, a coisa vai acumulando, a coisa vai acumulando, a coisa vai acumulando, até que chega um ponto que você não tem mais como segurar aquilo, a situação fica insustentável. A extravagância do governo francês, a penúria financeira que a França passou, inclusive principalmente depois da intromissão francesa naquela guerra de independência dos Estados Unidos, até que chega um momento, em 1788, que a França passa por um inverno rigorosíssimo na virada de 88 para 89. A safra foi uma porcaria no ano anterior, quer dizer, a comida sumiu. Então, quando você tem menos comida, o preço da comida faz o quê? Sobe. Acontece isso aqui no Brasil o tempo todo. É só vocês se ligarem que vocês vão perceber que tem épocas que um determinado alimento ou outro estão mais alto ou mais baixo o preço. Isso depende da quantidade desses produtos que tem no mercado. E aí o povo começou a passar fome, de fato, e começou aquela confusão, começou aquele burburinho, começou aquela coisa de não tá bom, vamos mudar isso tem que mudar. E ao mesmo tempo, o grande diferencial da Revolução Francesa, ele aparece agora, ele se desponta nesse momento. Por quê? Que diferencial é esse? Esse diferencial são os ideais iluministas. Porque se você tem um povo com fome, nervoso, querendo sangue, esses caras vão se levantar, vão fazer uma bagunça danada, né? Vão dar tiro pro alto, escambau, mas vai ficar nisso. Porque na hora que se eles conseguirem realmente se organizar para tomar o poder, eles não vão saber o que fazer com o poder. Porque o povo, em grande parte, é iletrado, é ignorante. E por isso ele é tão manipulado. E isso eu digo até hoje. Mas nesse momento, a burguesia, que também está sendo prejudicada por tudo isso, ela não é mais iletrada. Ela já mandou os seus filhos para a escola, ela já mandou os seus filhos para as grandes academias, e eles tiveram contato com grandes filósofos iluministas. E esses caras encheram a cabeça das pessoas de ideias e falaram, olha, a coisa está toda errada, né? O poder não pode ser de uma pessoa só, o poder tem que ser dividido em três, a república é a principal forma de governo, é a melhor forma de governo, porque o povo detém o poder, a democracia tem que ser, Rousseau falava muito da democracia. Esses caras, eles têm uma alternativa na cabeça, eles sabem o que eles vão fazer quando eles pegarem o poder. E é isso que eles fazem. Quando esse clima ele começa a borbulhar, o rei Luís XVI e a nobreza, eles meio que numa atitude desesperada, eles convocam os Estados Gerais. Os Estados Gerais são uma instituição feudal, mais uma instituição feudal que restou, que sobrou depois da passagem do tempo. O que isso quer dizer? Você reúne elementos dos três estados, clero, nobreza e tudo que não é clero e nobreza. Tá? E esses estados, eles votam, eles decidem, eles tomam as decisões juntos. As decisões que vão ser relativas ao país, elas vão ser tomadas juntos, com esses caras todos juntos. Tá? Só que como é que funcionava? Cada estado tinha um voto. Aí eu te falo, tem dois estados que têm privilégios e um que não tem. Esses dois estados aqui vão votar juntos, e esse estado aqui vai votar sozinho. Então esses dois estados, que são o clero e a nobreza, sempre vão vencer. E sempre vão ser eles que vão decidir realmente os rumos que vão ser tomados pela nação. Só que dessa vez, o terceiro estado ele entra, mas ele não entra de patinho. Ele entra já sabendo, ele entra já com o conhecimento necessário para mudar aquilo. E a primeira coisa que eles fazem, o que é? É exigir que a votação não seja feita dessa forma. É exigir que a votação seja feita por representantes. Ora, se o terceiro estado representava 95% da população francesa nessa época,
Malandro, eles iam ter muito mais representantes do que o clero e a nobreza. É evidente. Então, eles resolvem isso. É claro que a nobreza não aceita. É claro que não. Fala, não, sempre foi do outro jeito. Por que vai mudar agora? Não vai mudar. Vai continuar sendo da maneira que era. Aí o terceiro estado chega e fala, não, vai mudar sim. Porque eu quero, eu sou mais forte, eu tenho 95% da população francesa do meu lado e vai ser do jeito que eu quero. E eles bancam isso. E acabam conseguindo mudar. Eles nomeiam aquela Assembleia dos Estados Gerais, eles mudam o nome daquilo, eles botam aquilo para o nome de Assembleia Nacional Constituinte, que é o grande pesadelo de todos os reis do antigo regime. A Constituição. E eles dizem que eles vão votar, vão elaborar e vão votar uma Constituição que deverá ser obedecida pelo monarca dali para frente. E ele detinha o poder todo na mão, ali, na mão dele. Ele mandava, ele que dizia o que tinha que fazer. Era ele, a palavra final era sempre dele. Isso não ia acontecer mais se houvesse uma Constituição. Porque a Constituição é um conjunto de leis, é um conjunto de regras e normas que devem ser cumpridas por todos. Aí o rei, o que o rei faz? O rei não está gostando daquilo, ele sabe que ele vai perder poder, ele junta o exército dele e tenta quebrar essa Assembleia Nacional Constituinte. Só que aí os populares, ou seja, o povão, esses caras que são a camada popular zona mesmo, a galera que está ali na relação mesmo do dia a dia, esses caras defendem a Assembleia Nacional Constituinte. E para isso eles derrubam a Bastilha, que é o grande símbolo da Revolução Francesa, a derrubada, a tomada da Bastilha. A Bastilha era uma prisão, era um grande calabouço, era um grande castelo, tá, que servia como prisão para presos políticos. Devia ter uns 5 ou 6 presos políticos lá dentro. Mas não eram os presos políticos que realmente interessavam. O que interessava é que a Bastilha ela servia também como depósito de armas e munições. E aí o povo vai para lá, toma aquele negócio de assalto e pega as armas e as munições. E agora o povo está armado. E o povo está armado, é muito mais numeroso do que o exército, ao mesmo tempo em que a galera na rua está fazendo a bagunça para apoiar a Assembleia Nacional Constituinte. O pessoal do campo, que era ainda mais numeroso do que a galera da cidade, também está fazendo bagunça, também está quebrando tudo, porque está querendo participar da revolução, está querendo seu pedaço, e tudo isso vai contribuir para que o rei perceba que, epá, vamos deixar os caras brincarem de Constituição, porque senão o problema vai ser muito maior do que ele realmente poderia ser. Aí o rei, o que ele faz? Ele tá, a nobreza, né, o clero, pá, não, a gente vai participar então da Assembleia, vamos elaborar uma Constituição, não sei o que, isso e aquilo, parará. Aí o rei e os nobres, eles começam a querer fugir da França. Um monte de nobre foge. Os bens da igreja foram confiscados pelo Estado, quer dizer, todos os bens da igreja agora pertencem ao Estado francês. Os membros do clero agora são funcionários públicos, são todos eles funcionários do governo francês. Um monte de privilégios da nobreza e do clero vão sendo revogados pela nova Constituição. Ou seja, está mudando tudo. E para o rei, está mudando para pior. O rei agora, depois da última tentativa dele de fugir do país, que ele tenta fugir da França, ele só não consegue porque ali ele passando a fronteira para chegar na Áustria, ele é reconhecido, segurar o cara, devolver ele para o palácio, ele passa a ficar preso no palácio, ele não pode mais sair do palácio, ele está sob vigilância o tempo todo. No entanto, é claro que a galera da nobreza, a galera que tinha os privilégios anteriormente, eles não estão gostando daquilo. Mesmo aqueles que já fugiram da França. Mesmo aqueles que já estão em outros países. E o pessoal que está lá, o pessoal da Assembleia, o corpo legislativo dessa nova monarquia constitucional francesa, está sabendo disso. Eles estão ligados que a coisa pode piorar, a coisa pode sujar para eles a qualquer momento. Então o que eles fazem? Eles declaram guerra imediatamente à Áustria e à Prússia, que são os países vizinhos ali da França, onde a maioria daquela galera que se exilou, aquela galera que saiu correndo, fugindo da Revolução, ficou intocada. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.